Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Nessa aula vamos ver uma nova propriedade das proporções e como utilizar ela para resolver alguns problemas. Vamos ver essa propriedade então por meio de um exemplo. Então temos aqui uma proporção verdadeira, 2/3 é igual a 4/6, ou seja, essas duas frações são frações equivalentes. Agora, dessas duas frações, se eu somar os numeradores e somar os denominadores, vai dar origem a uma nova fração, nesse caso 6/9. E o interessante é o seguinte, ó, essa nova fração ela é equivalente às duas frações anteriores. 6/9 é equivalente a 2/3 e 6/9 também é equivalente a 4/6. Ou seja, a gente tinha duas frações equivalentes, 2/3 e 4/6, somando os dois numeradores e os dois denominadores deu origem a uma nova fração que também é equivalente às duas anteriores. Isso eu posso fazer com outras frações também. Ó. Por exemplo, 4/6 e 6/9, se eu somar os dois numeradores e os dois denominadores, vai dar origem a uma nova fração, e essa fração também é equivalente a todas as três anteriores. E eu posso fazer outros exemplos também, ó, 16 sobre 25 sobre 24 e assim por diante. Basta somar os dois numeradores e os dois denominadores, que dará origem a uma nova fração, e essa fração será equivalente às anteriores. Então, generalizando, ó, se eu tiver uma proporção, uma igualdade de frações, A sobre B é igual a C sobre D, se eu somar os dois numeradores e se eu somar os dois denominadores, vai dar origem a uma nova fração. E essa fração ela é equivalente às duas frações anteriores. AB é equivalente a AC mais BD e CD também é equivalente a AC mais BD, certo? Então, esse processo eu posso continuar fazendo, eu posso somar esses dois numeradores com esses dois denominadores, vai dar origem a uma nova fração, e essa fração também é equivalente às anteriores. Vamos ver um outro exemplo dessa propriedade. Ó. Temos essa proporção verdadeira, 50 sobre 20 é igual a 15 sobre 6. É uma equivalência de frações. Bom, se eu subtrair os dois numeradores, 50 menos 15, e subtrair os dois denominadores, 20 menos 6, vai dar origem a uma nova fração, 35/14, e essa fração é equivalente às duas anteriores. Ó. Então, 35/14 é equivalente a 50/20, e o 35/14 também é equivalente a 15/6. Então, dessas duas frações equivalentes, eu consegui chegar a uma nova fração equivalente, apenas subtraindo os dois numeradores e os dois denominadores. Se eu continuar subtraindo, ó, se eu subtrair 35 menos 15 e 14 menos 6, vai dar origem a uma nova fração, e essa fração é equivalente a todas as anteriores, certo? Bom, generalizando, ó, se eu tiver uma proporção verdadeira, uma igualdade de frações, A sobre B é igual a C sobre D. Se eu subtrair os dois numeradores e subtrair os dois denominadores, vai dar origem a uma nova fração, e essa fração é equivalente às duas anteriores, certo? Vamos ver como a gente pode usar essa propriedade para resolver alguns problemas. Exemplo 1. Determine dois números de modo que o primeiro está para 5, assim como o segundo está para 8, e a soma deles seja 39. Bom, então vamos traduzir essas informações do exercício. Ó. Temos aqui de modo que o primeiro está para 5, assim como o segundo está para 8. Então, com essa frase, a gente consegue montar essa proporção verdadeira. E a segunda informação é que a soma deles, desses dois números, x e y, é 39. Ou seja, x mais y é igual a 39. Então, o que a gente tem aqui é um sisteminha. E a gente vai resolver esse sisteminha utilizando a propriedade que a gente viu nessa aula. Ó. Então, vamos partir da proporção, ó, x sobre 5 é igual a y sobre 8. E pela propriedade que a gente viu, se a gente adicionar os dois numeradores e adicionar os dois denominadores, dá origem a uma nova fração, e essa fração é equivalente às anteriores, certo? Bom, mas dessa nova fração, a gente sabe quanto que é x mais y, né? X mais y é 39 e 5 mais 8 é 13, certo? Essa fração ela é igual a essa fração. Eu só fiz a continha que estava aqui, substituí o x mais y e efetuei o 5 mais 8. Agora, 39 e 13 avos, dá para fazer essa divisão, né? 39 dividido por 13 dá 3. Ou seja, então aqui a gente tem uma grande igualdade, ó, x sobre 5 é igual a y sobre 8, que é igual a x mais y sobre 5 mais 8, que é igual a 39 sobre 13, que é igual a 3. Ou seja, todos esses termos são iguais entre si, ó, todos eles são iguais.
Bom, então a gente vai usar essa grande igualdade de uma forma conveniente. Para achar o x, eu vou fazer então que x sobre 5 é igual a 3. Então, se x sobre 5 é igual a 3, multiplicando cruzado, x vezes 1 é x e 5 vezes 3 é 15. Então, eu achei que o x é 15. Agora, para achar o y, eu vou fazer y sobre 8 é igual a 3. Então, y sobre 8 é igual a 3, multiplicando cruzado, vai ficar que o y é igual a 24. Pronto, achei os dois números. Os números são 15 e 24. São dois números que somados dão 39 e a razão, o primeiro está para 5, assim como o segundo está para 8, certo? Perceba aqui um detalhe, que quando eu cheguei nessa grande igualdade, eu poderia igualar o x sobre 5 com qualquer um, por exemplo. Poderia igualar com esse, mas é conveniente igualar ao termo que tem menos, o mais simples possível, e aquele que tem menos incógnitas. Então, por isso que eu igualei o x sobre 5 a 3, que é o mais simples dele. Se eu igualasse com esse, ia dar certo também, mas com esse aqui fica bem mais fácil e só tem uma incógnita. Exemplo 2. A idade de um pai e de seu filho estão na razão de 8 para 3. Sabendo que a diferença entre elas é de 25 anos, qual a idade de cada um? Bom, então primeiramente vamos chamar de P a idade do pai e F a idade do filho. Bom, e aí traduzindo as informações, a razão estão na razão de 8 para 3, ou seja, a razão da idade do pai para a idade do filho é igual a 8 terços. E a outra informação é que a diferença entre a idade deles é 25, ou seja, a idade do pai menos a idade do filho é igual a 25. Então temos aqui um sisteminha para resolver. Utilizando a propriedade da aula de hoje, a gente vai partir dessa proporção que está aqui, Só que a gente vai precisar fazer um ajuste, né? Assim como no exercício anterior, que a gente somou os denominadores e também os denominadores, aqui não vai ajudar a somar os numeradores e somar os denominadores, né? P mais 8 não ajuda, nem F menos 3 ou P menos 8 também não ajuda. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, a gente vai fazer uma troca aqui, Essa equivalência que está aqui, eu vou escrever ela de uma outra forma. Se P está para F, assim como 8 está para 3, eu posso escrever que P está para 8, assim como F está para 3. Então perceba que eu troquei o F e o 8 de lugar. Isso não tem problema, afinal eles vão se multiplicar. Lembra que a propriedade fundamental das proporções, a gente multiplica cruzado, P vezes 3 é igual a F vezes 8. Então já que eles vão se multiplicar, eu posso trocar eles de lugar. A ordem dos fatores não altera o produto. Então troquei o F e o 8 de lugar. Essa proporção é equivalente a essa primeira proporção. Bom, agora que a gente ajeitou a proporção, a gente vai fazer a continha mais conveniente aqui. Perceba que nesse caso não adianta somar os numeradores e somar os denominadores. A informação que a gente tem é a subtração. Então o que a gente vai fazer é subtrair os numeradores e subtrair os denominadores, certo? Porque aí eu chego na informação que a gente tem aqui, P menos F é igual a 25, certo? Um detalhe importante também é, se eu fiz subtração no de cima, eu tenho que fazer subtração no de baixo. Se eu fizer subtração no numerador e fizer adição do denominador, vai dar origem a uma nova fração, mas essa fração não será equivalente às anteriores. Só vai ser equivalente se eu fizer a mesma operação e na mesma ordem. Primeiro menos o segundo, primeiro menos o segundo. Bom, então essa nova fração ela é equivalente às anteriores. Agora, P menos F é 25 e 8 menos 3 é 5. E essa fração é idêntica à anterior, né? Só fiz a continha. E agora é só fazer essa conta, 25 dividido por 5 dá 5. Então aqui a gente tem uma grande igualdade, todos os termos são iguais entre si. Só que a gente vai escolher a igualdade mais conveniente. Para descobrir o P, eu vou fazer P sobre 8 é igual a 5, que é o termo que não tem incógnita e é o mais simples possível. Então, se P sobre 8 é igual a 5, multiplicando cruzado, P vezes 1 é P e 8 vezes 5 é igual a 40. Então, descobrimos que a idade do pai é 40. Agora, para descobrir a idade do filho, F sobre 3 é igual a 5. Então, F sobre 3 é igual a 5, multiplicando cruzado, F vezes 1 dá F e 3 vezes 5 dá 15. Pronto, o pai tem 40 anos e o filho tem 15 anos. Bom, agora vamos resolver alguns exemplos numéricos para a gente treinar bem essa continha. Então aqui temos um sisteminha, x está para 4, assim como y está para 9, e a soma dos dois dá 65. Então, usando a mesma técnica que a gente usou nos problemas, vamos partir da proporção x está para 4, assim como y está para 9. Como a dica que a gente tem aqui é uma adição, então soma os dois numeradores, soma os dois denominadores. Essa nova fração ela é equivalente às duas anteriores. Agora, x mais y é igual a 65 e 4 mais 9 é igual a 13.
Efetuando a continha, 65 sobre 13 é igual a 5. Dessa grande igualdade, a gente vai descobrir tanto x quanto y. X sobre 4 é igual a 5. X sobre 4 é igual a 5, multiplicando o cruzado, x é igual a 20. Agora, para descobrir o y sobre 9 é igual a 5. Multiplicando o cruzado, y é igual a 45. Pronto, x vale 20, y vale 45. No item B, temos um outro exemplo muito parecido. Ó, x está para 7, assim como y está para 3, e a subtração dos dois é 20. Bom, então mais uma vez a gente parte da proporção, x está para 7, assim como y está para 3. E como a dica que a gente tem é uma subtração, então a gente subtrai os dois numeradores, subtrai os dois denominadores. Essa fração é equivalente às duas anteriores. Bom, mas x menos y é 20 e 7 menos 3 é 4. E 20 sobre 4 é igual a 5. Pronto, agora dessa grande equação a gente vai tirar o x e o y. X sobre 7 é igual a 5, portanto x é igual a 35, se multiplicarmos cruzado aqui, né? E para achar o y sobre 3 é igual a 5, multiplicando o cruzado, y é igual a 15. Letra C, ó. X está para y, assim como 12 está para 7, e x menos y é 30. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai ter que fazer aquela alteraçãozinha que a gente usou no mesmo exemplo 2. Ó. Aqui, não adianta subtrair ou somar os numeradores e denominadores. Ó. X com 12, a gente não chega na dica que a gente tem aqui. Ó. E y com 7 também não. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é, partindo dessa proporção, a gente vai ter que fazer uma alteraçãozinha. Eu vou trocar o y com o 12 de lugar. Então, vai ficar x está para 12, assim como o y está para 7. Perceba, mais uma vez, que eu só troquei o 12 com o y de lugar. Ó. Bom, agora, tendo essa proporção, e a dica é x menos y igual a 30, então eu vou subtrair os dois numeradores, subtrair os dois denominadores, essa nova fração é equivalente às duas anteriores. X menos y é igual a 30 e 12 menos 7 é igual a 5. 30 dividido por 5 é 6. Então, todos esses termos que estão aqui são iguais a 6, certo? Bom, e aí eu consigo encontrar o x. Ó. Se x sobre 12 é igual a 6, portanto, x é igual a 72. Y sobre 7 é igual a 6, então y é igual a 42. Na letra D, muito parecido, ó, vamos lá. A primeira coisa é arrumar a proporção. Então, vou trocar o y com 4 de lugar. Vai ficar x está para 4, assim como y está para 3. E aí, a nossa dica é a adição do x com y. Então, vou adicionar os dois numeradores e adicionar os dois denominadores. Fazendo isso, essa nova fração é equivalente às duas anteriores. X mais y pelo enunciado é menos 42 e 4 mais 3 é 7. E aí, menos 42 dividido por 7 é menos 6. Pronto, agora eu consigo encontrar o x e o y. X sobre 4 é igual a menos 6, portanto, x é igual a menos 24. E y sobre 3 é igual a menos 6, portanto, y é igual a menos 18. Achei os dois números que somados dão menos 42 e a razão entre eles é 4/3. Item E, x está para y, assim como 7 está para 8, e x mais y é 4,5. Então, temos uma novidade aqui, um número decimal aqui, né? Mas a gente vai conseguir resolver, é só usar a mesma técnica. Ó. Primeira coisa, vamos arrumar essa proporção, trocar o 7 com o y de lugar. Então, vai ficar x está para 7, assim como y está para 8. Trocamos o 7 e o y de lugar. Agora, como a dica aqui é a adição do x com y, então vou adicionar os dois numeradores, adicionar os dois denominadores. Essa nova fração é equivalente às anteriores. X mais y pelo enunciado é 4,5 e 7 mais 8 é 15. Agora, essa divisão não é muito boa, né? Não é muito agradável, vai dar quebrado. Então, o que a gente pode fazer? Ó, primeiramente, multiplicar em cima e embaixo por 10, é uma fração, né? Então, se eu multiplicar em cima e embaixo por 10, eu terei uma nova fração equivalente, 45 sobre 150. E dá para simplificar em cima e embaixo por 15, ó. Simplificando por 15, vai ficar 3 sobre 10. E 3 sobre 10 é a mesma coisa que 0,3. Pronto, toda essa equivalência, todos esses termos são iguais a 0,3. Então, eu posso achar o x e o y. X sobre 7 é igual a 0,3, então só multiplicar cruzado, descobrimos que o x é igual a 2,1. Agora, para encontrar o y sobre 8 é igual a 0,3, portanto, o y é igual a 2,4. Na letra F, muito parecido,
Vamos partir da proporção. Ó. A única diferença é que aqui está x sobre y igual a 5, né? Só que x sobre y igual a 5 é a mesma coisa que dizer que é 5 sobre 1. Bom, então eu vou usar a mesma técnica. Ó. Vou trocar o y e o 5 de lugar. Vai ficar x está para 5, assim como o y está para 1, certo? 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1. Portanto, tem um 1 aqui embaixo. Ó. E aí, como a dica é a adição dos dois, eu vou adicionar os numeradores, adicionar os dois denominadores. Vai dar origem a uma nova fração. Essa fração é 48 sextos, que é a mesma coisa que 8. E aí fica fácil de encontrar o x e o y. X sobre 5 é igual a 8, portanto, x é igual a 40. E y sobre 1 é igual a 8, portanto, o y é igual a 8 também. Agora que a gente já treinou as continhas, vamos voltar a resolver alguns problemas. Problema A. A soma entre dois números é 60 e a razão entre eles é igual a 5 sétimos. Determine esses números. Bom, então a primeira informação, a soma desses números, vamos chamar de x e y, é 60. E a razão entre eles, x sobre y, é igual a 5 sétimos. Então, quando fala razão entre eles, quer dizer que é x sobre y é igual a 5 sétimos. Bom, e aqui a gente tem um sisteminha, basta resolvê-lo. Então, partindo dessa proporção, ó, vou trocar o y e o 5 de lugar. Temos x está para 5, assim como y está para 7. Essa proporção é equivalente a essa proporção do enunciado. Agora, como a dica é a soma dos dois, vamos somar os dois numeradores e somar os dois denominadores. Essa fração é equivalente às duas anteriores. E aí temos que 60 sobre 12 é igual a 5. Agora, com essa igualdade, a gente consegue achar o x e o y. X está para 5, assim como 5 está para 1. Então, x é igual a 25. E o y sobre 7 é igual a 5, então o y é igual a 35. Pronto, então os números são 25 e 35. Item B. O álcool e a gasolina estão misturados na razão de 1 para 4. Num tanque de 60 litros de um automóvel, qual é a quantidade de álcool e gasolina? Bom, então a primeira coisa, vamos chamar de Azinho, a quantidade de álcool, litros de álcool, e G, a quantidade de gasolina, litros de gasolina. Bom, pela primeira informação, ó, a quantidade de álcool e gasolina está na razão de 1 para 4, certo? E a outra informação é que a soma dos dois, a adição dos dois, vai dar 60. A quantidade de álcool mais a quantidade de gasolina dá 60, que é o total da mistura. E aí a gente tem um sisteminha, basta resolver esse sisteminha. Partindo da proporção, vamos trocar aqui o G e o 1 de lugar. Vai ficar A está para 1, assim como G está para 4. Somando os numeradores e os denominadores, teremos uma nova fração equivalente às anteriores. Então, 60 sobre 15 sobre 5, que é igual a 12. Pronto, agora com essa igualdade a gente acha o valor de A. A sobre 1 é igual a 12, então A é igual a 12. E G sobre 4 é igual a 12, então G é igual a 48. Portanto, nesse tanque há 12 litros de álcool e 48 litros de gasolina. Problema C. Numa festa a qual compareceram 120 pessoas, a razão entre o número de rapazes para o número de moças é 3 meios. Calcule o número de rapazes e de moças que compareceram nessa festa. Bom, primeira coisa, vamos chamar de x o número de rapazes e de y o número de moças. Primeira informação, a soma do número de rapazes com o número de moças dá 120, que é o total de pessoas da festa. E a razão do número de rapazes para o número de moças é 3 sobre 2, como diz o enunciado. Pronto, agora temos o sisteminha, basta resolver o sisteminha utilizando a propriedade da aula de hoje. Ó. Então, primeira coisa, vamos ajeitar essa proporção, vamos trocar o 3 com o y de lugar, a ordem dos fatores não altera o produto. Bom, adicionando os numeradores e adicionando os denominadores, damos origem a uma nova fração, essa fração é equivalente às anteriores. E aí temos então que 120 sobre 5 é igual a 24. Agora é só achar o x. Ó. X sobre 3 é igual a 24, x é igual a 72. E y sobre 2 é igual a 24, então y é igual a 48. Portanto, nessa festa compareceram 72 rapazes e 48 moças. Problema D. A diferença entre dois números é 8 e o maior está para 9, assim como o menor está para 5. Determine esses números. Bom, então são dois números de maneira que a diferença entre eles é 8.
O maior está para 9, assim como o menor está para 5, uma proporção. Então, agora temos um sisteminha, duas equações, duas incógnitas. Vamos resolver utilizando a propriedade de hoje. Ó. Partindo da proporção x sobre 9 é igual a y sobre 5, subtrai os numeradores, subtrai os denominadores, e essa fração é equivalente às anteriores pela propriedade da aula de hoje. Agora, essa fração ela é 8 quartos, que é a mesma coisa que 2. Pronto, agora é só achar o valor de x e o valor de y. X sobre 9 é igual a 2, portanto, x é igual a 18. Y sobre 5 é igual a 2, portanto, y é igual a 10. Portanto, os números são 18 e 10. São os números que a diferença dá 8 e o primeiro está para 9, assim como o segundo está para 5. Item E. Num sítio há porcos e galinhas, sabendo que a razão entre o número de porcos e o número de galinhas é 5/7 e a diferença entre a quantidade de galinhas e de porcos é 12. Quantos animais há nesse sítio? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos chamar de P o número de porcos nesse sítio e G o número de galinhas desse sítio. Vamos para a primeira informação. Ó. A primeira informação é que a razão entre o número de porcos e galinhas é 5/7. E a outra informação é que a diferença entre a quantidade de galinhas e porcos é 12. Então, ó, a diferença entre galinhas e porcos, então é nessa ordem. G menos P é igual a 12. Pronto, agora temos um sisteminha com P e G para resolver. Partindo da proporção, ó, vamos melhorar essa proporção, trocando o G e o 5 de lugar. Vai ficar que P está para 5, assim como G está para 7. Agora toma cuidado, ó, que tem uma novidadezinha. Se a dica que a gente tem é G menos P, então não adianta fazer P menos G. O que a gente tem aqui é G menos P. Então eu vou fazer da direita para a esquerda. Então eu vou subtrair os numeradores da direita para a esquerda, G menos P, e embaixo a mesma coisa, na mesma ordem, 7 menos 5. Então da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. E aí, como eu fiz a mesma operação no numerador e no denominador, pela propriedade da aula de hoje, essa nova fração é equivalente às duas anteriores. G menos P pelo enunciado é 12 e 7 menos 5 dá 2. E 12 sobre 2 é igual a 6. Pronto, agora com essa grande igualdade a gente consegue encontrar o P e o G. P sobre 5 é igual a 6, portanto P é igual a 30. E G sobre 7 é igual a 6, então G é igual a 42. Portanto, nesse sítio há 42 galinhas e 30 porcos. Letra F. Numa fração, a diferença entre seus termos é 15. Determine essa fração sabendo que ela é equivalente a 8 quintos. Bom, então temos aqui uma fração, a gente não sabe quem é essa fração, vamos chamar o numerador de x e o denominador de y. E essa fração, pelo enunciado, é equivalente a 8 quintos, certo? E a outra dica que a gente tem aqui é que a diferença entre os seus termos é 15. Então, o maior menos o menor, x menos y é igual a 15. O x é o maior dos dois aqui, né? Do x e do y. Por quê? Porque o x está em cima e o y está embaixo. E em cima é equivalente a 8 aqui, né? Está para 8, assim como o y está para 5. Bom, agora então temos esse sisteminha, vamos resolver. Ó. Partindo da proporção, vou trocar o y com 8 de lugar. Temos que x está para 8, assim como y está para 5. Subtraindo os dois numeradores, subtraindo os dois denominadores, essa nova fração é equivalente às anteriores. X menos y é 15 e 8 menos 5 é 3. E aí 15 dividido por 3 dá 5. Pronto, agora ficou tranquilinho de encontrar o x e o y. X sobre 8 é igual a 5. Portanto, x é igual a 40 e y sobre 5 é igual a 5, portanto, o y é igual a 25. Portanto, essa fração é a fração 40 sobre 25. É uma fração onde a diferença dos termos é 15 e ela é equivalente a 8 quintos. Beleza, pessoal?